Boa noite, amigos. Estamos começando a nossa live de hoje, em épocas de pandemia, acho que todo mundo utilizando a internet, ela cai, ela volta, nós encontramos inúmeras dificuldades, inúmeros problemas para mantermos essa live no ar, mas apesar de que alguns participantes não puderam estar aqui conosco, porque justamente nesta hora que mais precisávamos, a internet nos deixou na mão, né? Mas eu tenho comigo aqui na live o Everton Gregori, historiador, apaixonado por coisas da aviação, e aqui no celular comigo, Sadi da Cas, ex-funcionário da Varig em Porto Alegre. O Sadi tem grandes histórias, grandes conhecimentos e vai compartilhar conosco, ainda que de forma não presencial aqui, no caso ao vivo na tela, mas com seu áudio em alto e bom som. Boa noite, Sadi. Boa noite, São Paulo. O senhor está em Porto Alegre, é isso? Sim. O senhor é ex-funcionário da Varig, aposentado já, Sadi? Sim, entrei na aviação em 82, na Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, que era do Grupo Varig, né? Mas depois eles encamparam, a Varig encampou, aí ficou tudo o Grupo Varig. Tudo Grupo Varig, que bacana. E o senhor está já há muito tempo já aposentado, seu Sadi? Estou já há alguns anos, já, um pouco mais de 20 anos. Ah, então, que bom, então. Conosco na live também, Everton Gregori. Como eu falei anteriormente, ele é um historiador, é um aficionado por coisas da aviação, e foi ele que idealizou esta live dos 80 anos da aviação no Vale do Taquari. Boa noite, Everton. Problemas na internet, o Everton ainda não está disponível. Vamos ver agora. Vamos adicionar aqui o nosso colega Everton Gregori, que esteve... voltou, Everton? Então tá, Everton... Voltei, eu tinha caído do avião. Eu imaginei que fosse algo assim, mas estava bom paraquedas então, né? Tava. Everton, você idealizou esta live 80 anos da aviação no Vale do Taquari. Qual, Everton, a importância da aviação aqui no Vale e por que você entendeu, por que você achou relevante este tema para estudo? Bom, primeiramente, então, boa noite a todos os que estão assistindo a live nesse momento. Bem, Paulo, a resposta é muito simples. Problemas de transporte no Brasil. Exato. A gente sabe que nas últimas décadas o Brasil vem sofrendo com o desabastecimento devido, por exemplo, a greves. A gente teve nos últimos anos várias greves aí dos caminhoneiros, por exemplo, que deixam a população, em geral, desabastecida. Pela falta de um modal de transportes diversificado, a gente acaba dependente de um setor só, que é o rodoviário. Exato. Enquanto que os outros setores foram abandonados durante as décadas. Everton, e aqui no Vale do Taquari, no nosso vale, muitas pessoas com quem eu converso, moradores aqui da região, aqui do nosso vale, eles não conhecem essa questão da aviação no vale. E, inclusive, desconhece que há um pequeno aeroporto, se é que eu posso dizer assim, lá na cidade de Estrela. Fale mais sobre isso. Bom, para falar desse local, primeiro a gente tem que recuar muitos anos no tempo, que esse não é o local original da aviação, tá? O local original onde iniciou a aviação no Vale do Taquari é onde a área de terras onde hoje está o Porto Fluvial de Estrela. Sim. Everton, me diga uma coisa, está conosco também aqui na linha o Sadi da Cas, né, que é ex-funcionário da Varig, que tem também grandes histórias. Se você quiser fazer um ping-pong com ele,
Sinta-se à vontade. Sim, sim. Eu vou iniciar então a parte histórica do Vale e aí eu já incluo depois a questão da Varg, tá bom? Ok. Bom, então vamos lá. A gente precisa lembrar que em 1930 Getúlio Vargas chega ao poder no governo federal e até aquele momento a aviação no Brasil ela estava na mão do setor privado, tá? E quando o Getúlio Vargas chega ao poder, ele percebe que a aviação é uma área que o setor público deve agir, né? Deveria investir. Então, a partir da década de 30, ele começa movimentos no país para fortalecer o setor aéreo. E aqui no Vale do Taquari, especificamente, um grupo de lideranças se reuniu de Estrela e Lajeado, né, os prefeitos mais alguns outros líderes, se reuniram para fundar um aeroclube, que é uma associação público-privada, tá? Que tem o capital dos dois setores, tá? Então, a partir disso, foi fundado em 13 de julho, olha bem a data, 13 de julho de 1940, tá? Portanto, segunda-feira agora passada comemoraram-se 80 anos de fundação desse aeroclube, tá? Era uma entidade de aviação local que tinha uma visão regionalista, tá? De todo o vale, que naquela época era dividido em duas partes, Alto e Baixo Taquari, tá? Mas o pessoal costumava chamar popularmente de todo o Vale de Alto Taquari, tá? A população era um nome popular. Então o nome do aeroclube era Aeroclube Alto Taquari, ACAT, a sigla, né? ACAT. E esses primeiros anos ali de 40, 45, a gente tem formação de pilotos, instrutores na Varig, em Porto Alegre, que trabalhava com setor desportivo de aviação de pequeno porte, tá? E foi nesse momento, então, que os aerófilos, vamos dizer assim, as pessoas que gostavam de aviões, entraram em contato com o pessoal da Varig, com o Rubem Berta, inclusive, e fecharam acordos de escola de pilotagem, tá? Os primeiros pilotos foram formados na Varig, do Vale do Taquari. Depois eles voltaram aqui para a região e começaram aqui do zero a formar pilotos. Então, eu quero perguntar para o Sá. Sim. Para não perder a vez, Everton, quem eram esses pioneiros da aviação aqui no Vale? Bom, considerado o fundador é uma pessoa só, né? Foi um homem que, nesse período aí da década de 40, 50 e 60, atuou em diversos setores da região, tá? Hoje ele é falecido, o nome dele era Adão Henrique Fett. Inclusive, ele foi prefeito de Estrela, tá? Esse homem, trabalhou, ele foi empresário no setor comercial também. Ele também foi um dos fundadores da primeira rádio do Vale, né? A Rádio Alto Taquari. Ele também foi um dos fundadores da rádio. E ele também trabalhava no setor de avicultura, de aves, produção de ovos, né? E ele foi um aviador formado no Rio de Janeiro, tá? Ele se formou na década de 20 lá, e aí voltou aqui para a nossa região, e foi dele a ideia de iniciar o Aeroclube. Ele juntou outras lideranças, outros interessados, e formou o Aeroclube. Mas tem mais pessoas envolvidas no processo, mas ele é considerado o pai fundador da aviação no Vale. Everton, agora pode ficar à vontade para interagir com o Sadiq Correia da CAS, que está conosco via celular. Fique à vontade, Everton. Boa noite, Sadi, tudo bem? Boa noite, Tom. Como é que tá? Sadi? Estamos bem, estamos aí. Sadi, eu quero saber qual o teu conhecimento sobre a Varig em relação a essa interação com o interior do estado. Olha, eu trabalhei no aeroporto fazendo peso e balanceamento de aeronave.
tá? Para liberar os aviões, desde o 737 até o João. A Varig tinha um centro de treinamento aqui em Porto Alegre, muito bom, tá? E ao passar dos anos, ela se tornou referência até fora do Brasil, tá? E que a empresa chegou a ter o único... como é que agora me fugiu? Os pilotos fazerem um treinamento, tá? Em terra de pilotagem, tá? Que era uma reciclagem. Então, eles preparavam e os pilotos seguidamente estão fazendo testes, tá? Faziam cursos, tanto aqui em Porto Alegre como no Rio, tá? E era uma excelência em aviação, inclusive na manutenção. Perfeito, perfeito. E Sadi, sabe que nos anos 50 e 60, aqui, 40, 50 e 60, aqui no interior do estado, a Varig promovia festas de paraquedismo, né? Treinando seus pilotos em locais mais abertos, né? Fazia isso aqui na região. Sim, sim. Então, o local de treinamento era aqui no interior. No tempo, uma triste lembrança daquele avião que caiu lá no norte, perto de Belém, tá? Poderia ter acontecido mais vítimas se não fosse o conhecimento do piloto, tá? Que de noite, em cima da Mata Atlântica, tu não vê nada. E ele acabou usando todo o combustível que ele podia para poder depois pousar com maior segurança na mata. Ele voou alto e baixou para poder ver o que tinha embaixo. E infelizmente morreram em torno de acho que 11 ou 14 pessoas, uma coisa assim. Mas se salvaram a grande maioria. Tá? Infelizmente, isso é... E eu acredito que isso aí tudo tem a ver com os treinamentos que eles tinham. Perfeito, perfeito. Haviam muitos treinamentos aqui nas bases aéreas do interior, inclusive na área onde estava instalado o ACAT, que era a margem esquerda do rio Taquari, né? E ali se formaram grandes pilotos, inclusive teve um piloto aqui de Estrela, que é de onde eu falo, que foi um dos primeiros pilotos da Varig a pilotar um voo internacional para Nova York. A Varig fora do Brasil, né? Everton, sim. Me tira uma dúvida, Everton. E atualmente, qual é a situação da aviação aqui no Vale do Taquari? Tá, vamos avançar nisso aí. Isso. Então a gente tem de 40 até 61, tá? Até 61, o ACAT funcionando naquele local onde hoje é o porto, tá? Vamos pensar que ali não tem porto ainda. Uhum. Ali tem um anterior, hangar. Né? Naquela época era chamado de aeroporto ali, né? Tinha a pista, o hangar, as dependências ali, e ali tudo funcionava, tá? E a gente, antes de ir para 61, preciso dar um adendo, que em 55 houve uma cisão interna, tá? Uma briga interna, e os lajadenses se separaram, foram para o outro lado do rio, do lado de margem direita, e lá formaram um novo aeroclube, tá? Que era o ACL, o Aeroclube de Lajeado, tá? Em 55. Só que eles não tinham escola de pilotagem, era uma escola só de aeromodelismo, que é aqueles aviõezinhos, né, que são feitos para treinamento, feito com as mãos, né? E aí foi separado, existia o ACAT e o ACL. Em 61, que é o que o piloto Donald ia participar, ia falar, em 61
Ele foi um dos últimos pilotos formados pelo ACAT, tá? Era isso que ele ia dizer. Então, em 61, a escola de pilotagem do ACAT foi interditada, e aí o ACAT teve que parar as suas atividades, porque foi recolhido o avião, não tinha mais avião, né? E o ACL continuava do outro lado do Rio Sol com aeromodelismo, tá? Aí, em 63, o ACL viu uma oportunidade, né? Viu que o ACAT estava parado, então decidiu conquistar a sua escola de pilotagem. E aí, inclusive, o Donald Johan teve participação nesse processo, né? Ele conseguiu a escola de pilotagem para o ACL e conseguiu construir um hangar e uma pista lá em Cruzeiro do Sul, tá? Que na época ainda não tinha se emancipado, estava em vias de emancipar de Lajeado, tá? Aí passou um pouquinho, uns anos ali, em 66 daí apareceu aí do lado de Estrela, então veio uma nova geração do ACAT, tá? Novas pessoas interessadas em aviação, e aí em 66 o pessoal da ACAT decidiu mudar o nome para Aeroclube de Estrela, municipalizando ele, tá? Tirando a ideia do regional. E só que o pessoal de Lajeado do ACL estava assim um pouco inconformado, porque a pista de Cruzeiro do Sul era muito longe, o acesso era muito longe, estava muito longe, né? A estrada era muito ruim para chegar até lá, e era muito longe do centro de Lajeado, né? Então, o pessoal do ACL decidiu conversar com o pessoal do ACE, né? O Aeroclube de Estrela. Conversaram até que no final do ano de 66, eles fundiram os dois aeroclubes em um só, de novo. Aí trocou o nome. Aí se tornou ACVT, Aeroclube Vale do Taquari. Esse aeroclube funcionou, novo aeroclube, funcionou de 66 até 75, né? E aí é que entra a história do Porto. Porque nos anos 70, o governo federal começou a planejar uma nova estrutura para o Vale do Taquari de transportes, que é o famoso entroncamento rodohidroferroviário, né? E aí, como o governo federal tinha relações com Estrela, né, o presidente, coisa e tal, tinham que escolher uma área para colocar o tal do entroncamento. E justamente escolheram a área onde estava o aeroclube, o ACVT. E aí começou o problema. Porque o projeto do governo não incluía aviação no entroncamento. Mas os membros da entidade ali queriam manter o aeroclube junto ao entroncamento, o que não aconteceu, né? E aí em 75, quando começou as obras do porto, começaram a mexer na área de terras ali, o aeroporto foi interditado, né? Foi interditado o aeroporto, e aí a entidade, o ACVT, se desmanchou, tá? Se desmanchou e acabou o aeroclube. Nunca mais surgiu o aeroclube. E aí, então, a gente faz... Sim. Tá na linha ainda o Sadi. Vamos encerrar com o Sadi para não deixar ele plantado aqui na linha, senão o trem vai pegar ele aqui. Tu tem eu não sei se o Sadi tem alguma pergunta. Sadi tem perguntas? Olha, pelo menos eu conheço pouco da aviação do interior, tá? Conheço mais a parte do aeroporto de Porto Alegre, tá? Em que, sim, hoje em dia, a gente vê, é bem isso como ele falou, tá? A aviação teve os seus momentos áureos, tá? E hoje em dia, ela está sendo até, na minha opinião, sucateada, tá? E a Varig era uma empresa internacional reconhecida em todo o mundo, e hoje a que mais se aproxima e não é igual é a Azul,
está mais se aproximando. Inclusive, ela tem inúmeros pilotos e comissários que já foram funcionários da Varig. Tá? Alguns, certamente que sim. em menor número, estão na Gol. Então tá, Sadi. Muito obrigado pela participação, Sadi. Foi importante, abrilhantou a nossa live aqui e certamente o Everton vai lhe procurar para saber mais informações sobre a sua trajetória no Grupo Varig. Boa noite, Sadi. Muito obrigado e volte sempre. Boa noite, Sadi. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Tá? Um abraço aí ao comandante Donald. Exato. Ao Tom e ao meu amigo Paulo e a sua família. Muito obrigado, Sadi. Obrigado, Sadi. Nada, uma boa noite. Conversamos com Sadi Correia da Cas, ex-funcionário da Varig em Porto Alegre, um senhor experiente, conhece várias e importantes cidades do mundo através da sua ligação como funcionário do Grupo Varig. É isso aí, Tom? Exatamente, a Varig aí que foi a primeira empresa aérea do Brasil, né, concedida pelo governo federal lá em 1927, né, e que era gaúcha, né, reconhecida por ser uma empresa do Rio Grande do Sul, né, fazia questão de se mostrar daqui, né. Exatamente, né? Era uma das bandeiras do Rio Grande do Sul, né? Quem não lembra, né? Quem Sim. É um pouco mais velho, não lembra das propagandas, né? De final de ano. Era muito bacana, muito bonito, né? Inclusive a Varig, ela patrocinava, né? Grandes programas no rádio, né? Tipo Varig, a dona da noite, entendeu? Era interessante isso, né? Exatamente, passando por toda essa questão aí do sonho. Sadi, pois não? A Varig era tida fora do Brasil, pelos brasileiros, como uma segunda embaixada. Exato. Porque vários problemas que pessoas tinham, como perder documentos, alguma coisa assim, a Varig não resolvia o problema, mas eles encaminhavam diretamente aos canais competentes e auxiliavam muito na resolução do problema. Que importante isso, né? Isso é reconhecido, inclusive, com depoimento do ex-governador Jair Soares. Que bacana, que interessante isso, né? Importante, né? O serviço que a Varig fazia, né? Além de fazer o serviço corriqueiro, que era a aviação, né? Também tratava dessa questão social, seria isso, Everton, né? Que era muito importante, Sim. Né? Exatamente. Exatamente. O Sadi pode confirmar, inclusive, que a Varig era reconhecida como ser uma empresa aérea familiar, por causa do seu caráter de cooperativa. Sim, por isso que existe a fundação com o nome de Rubem Berta, porque ele deixou isso pronto para o momento em que ele viesse a falecer, fosse que tivesse essa estrutura formada. Tá? Que legal. E várias pessoas Exato. usavam de medicamentos do exterior, tá? Era visto o valor lá fora, por exemplo, o valor que era cobrado lá, eles só mandavam uma cópia da receita e cobravam o mesmo valor e entregue na cidade que a pessoa tinha pedido. Então tá. O Sadi que participou do nosso programa. Obrigado, Sadi. Mas, Everton, tu dizia o que mesmo, Everton, sobre a questão da linha do tempo da aviação aqui no Vale? Bom, nós paramos em 75, não é mesmo? Com o desmanche do ACVT e o início das construções do porto. A gente deve lembrar que a ideia do porto, do porto fluvial, né? Ela era uma ideia que já vinha sendo planejada há alguns anos, tá? Mas, porque o presidente
os presidentes anteriores àquele que estava nesse período, que nós não precisamos citar, porque são muitos nomes, né? Não é necessário citar. Então, o presidente da época tinha ligações com a região e resolveu colocar o entroncamento aqui. O que tem de detalhe nisso é porque o porto, a construção do porto dependia do término da construção da barragem de Bom Retiro do Sul, Isso. que levou mais de uma década para ficar pronta, tá? Então, enquanto que a barragem não estava pronta, não poderia se iniciar a construção do porto. E esse atraso da barragem deu uma sobrevida para o aeroclube, entende? Isso poderia ter acontecido mais cedo. Essa é a minha hipótese, né? Sim. Everton. Sim. Pois não, fique à vontade, fique à vontade. Certo. Eu vou concluir a linha do tempo, daí a gente passa para as perguntas e curiosidades, tá? Claro. Porque tem questão da enchente, de gafanhoto também, e depois a gente pode abordar, que o pessoal gosta, né? Curiosidades assim mais pitorescas. Bom, daí em 75 se desmanchou a CVT, o porto foi inaugurado em 77, a barragem também, né? E aí acabou o aeroclube. E aí não se falou mais. E aí o pessoal de Lajeado, os lajadenses, até cogitaram o retorno para Cruzeiro do Sul. Mas o prefeito de Cruzeiro do Sul, porque agora o município tinha se separado, né? Vamos lembrar que não era mais distrito de Lajeado, estava enjoado desse enrola, né? E ele deu outro destino para aquela área, onde está de Cruzeiro do Sul, onde estava a propriedade da CL. Deu um outro destino. Tá? E aí, então, houve uma briga interna de novo entre estrelenses e lajadenses, porque os estrelenses não queriam ir para Cruzeiro, e os lajadenses queriam, e aí mais uma rixa interna que deu na dissolução aí do aeroclube, entende? São esses detalhes aí, o contexto externo do porto acabou atrapalhando o próprio arranjo do aeroclube, que se desmanchou. Tudo bem. Assim terminou a década de 70, sem aviação no Vale, tá? Tudo parado. Nos anos 80, um prefeito, no início dos anos 80, um prefeito eleito de Estrela resolveu buscar uma nova área, tá? Sem aeroclube, foi ideia da prefeitura. Ele encontrou uma área de terras ao norte do porto, agora já estabelecido, né? Ao norte do porto fluvial, que é a linha São José hoje, né? Sim. Mas essa área ali é polêmica. Durante muitos anos ela foi polêmica, porque os agricultores locais não queriam ceder a terra, né? Então, ela foi polêmica durante vários anos. Então, meados dos anos 80, a prefeitura conseguiu aquela área de terra. Abriu uma pista, o piloto Donald, o seu Donald se instalou lá com o hangar dele, é um piloto privado, e mais outros pilotos instalaram seu hangar lá. Tudo particular, tá? Sem associação, não tinha aeroclube nenhum, cada um por si. E desse contexto aí a gente atravessa até hoje, tá? Aí veio a década de 90, fizeram uns pequenos melhoramentos lá na pista, e ficou assim até hoje. Nos anos 2000 ele foi interditado, porque o prefeito da época não gostava de aviação, então interditou. E agora, em 2017, o atual prefeito, que ainda está terminando o mandato esse ano, conseguiu reabrir o agora chamado aeródromo. Quando foi comprada a área de terra na linha São José, aquele local foi chamado de aeródromo, tá? Não aeroporto. Aeroporto era no período antigo, onde hoje é o Porto Fluvial, tá? Esclarecendo isso. Antes era aeroporto, na época do aeroclube. Agora, na linha São José, é aeródromo regional ou aeródromo de Estrela. Tem 2 nomes, né? Pode ser chamado por 2 nomes. E nos anos 2000, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas que a gente termina esse ano, aquele espaço lá foi utilizado como uma área de lazer para voos em fins de semana,
tá? Nada mais grandioso como nos velhos tempos. É só uma área de lazer mesmo. Everton, Inclusive o seu Donald também, que é piloto, também voa lá até hoje. Everton, me diga uma coisa. Curiosidades. Eu sei que as pessoas gostam de curiosidades. E eu É o também sei. melhor, né? E tem muita história aí, que tu sabe, inclusive história de gafanhotos. Conta um pouco pra gente, Everton. Bom, eu entrevistei algumas pessoas que vivenciaram esse período, porque na época do Aeroclube, que é o que a gente tem mais relatos, eu tenho mais relatos, eu consegui através de pesquisa, era também uma associação bastante familiar. Tinha primo, tinha sobrinho, tinha tio, toda a família frequentava lá. E é onde hoje é o Porto Fluvial, né? Aquela área ali. E lotava, fim de semana, as pessoas da comunidade ali, ao redor ali, tanto de Estrela e Lajeado, iam lá para assistir os voos, tá? Inclusive, se quisesse andar de carona, pagava um certo valor X e a criança andava com o piloto, né? As crianças gostavam bastante de voar, né? E também tem histórias pitorescas de pousos e decolagens mal feitos lá, né, naquela época. Ali onde hoje é o Porto Fluvial, ali até hoje tem plantações ao redor, tá? E uma curiosidade legal é que aquela avenida que corta ali as indústrias ali, na região do Porto ali, que é a Augusto Frederico Marcos ali, essa é a pista, é a antiga pista. Que legal. A pista foi aproveitada como rua, né? Por isso que ela é tão retinha, tão lisinha, tão perfeitinha, porque ela já foi uma pista. Toda perfeitinha, vamos dizer a música. É, exatamente. Então, assim, tem histórias de pousos que deram errado, que quando o avião vinha descendo, eram aviõezinhos pequenos, de 2 lugares, né? Eles eram chamados de teco-teco, né? Sim. O pessoal chamava de teco-teco, porque ele fazia um barulho, né? Teco, 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 teco. E aí, então, tem uma história que me contaram que houve um pouso mal feito quando o avião vinha descendo na direção da pista, ele não conseguiu arremeter e ele caiu dentro do milharal. Olha. Tá? Tem outro caso de um filho de um piloto que disse que ele era criança, a família dele, o pai era o piloto, ele e a mãe dele eram os pequeninhos, iam no segundo banco atrás, e um dia um irmãozinho dele puxou a mangueira da gasolina, da querosene, tirou fora, e o avião começou a perder querosene. E aí o avião sem combustível ele começa a cair, né? Sim. A sorte é que eles conseguiram pousar também, cruzaram por cima do rio Taquari e conseguiram pousar numa plantação, né? O piloto veio segurando até que caiu no macio, né? Mas era assim aventuras loucas que eles viviam, né? Fantástico. Tem até uma história de uma vaca. Olha só. Tem até uma história de uma vaca. Também tinha uma vaca no meio da pista, na hora que vinha um aviãozinho que estava vindo, e eles não conseguiram tirar a vaca não saía. E é claro, o avião bateu na vaca, né? Virou churrasco a vaca. É verdade. Everton, muito bacana. Eu estou aqui muito feliz em participar dessa live aqui, agradeço o convite e aprendi bastante coisa. Mas sabe, Everton, que nós vivemos agora uma geração do imediato, né? Tudo tem que ser rápido, né? Sim. Nós não temos mais muito tempo, Everton. Eu quero que tu deixe o teu recado final e se estiver na linha ainda o Sadi, pode dar o seu boa noite também, Sadi, certo? Everton, é com você. Bom, Paulo e amigos espectadores, o que eu posso dizer para vocês é que essa aqui deveria ter sido uma live com a participação, inclusive, de um piloto daquele período, né? Contar mais. Ele foi testemunha daquele período, né? Nós, em relação a ele, somos muito novos para poder falar qualquer coisa vivenciada naquela época, mas convidar vocês, quem sabe, para uma próxima live, né? Contando com pilotos aí
da época, para contar mais essas experiências aí e lembrar vocês que o avião, apesar de hoje não ser muito valorizado, ele chegou aqui no Vale do Taquari até mesmo antes das grandes estradas. Se a gente parar para parar para pensar, a BR-386 que é a principal rodovia da região, é da década de 60. E o avião é da década de 40. Chegou antes, né? Chegou bem antes. E era era uma das visões dos grandes, dos aficionados da época que pensavam que o avião ia trazer o progresso para a região. E realmente, durante um bom tempo, deu certo. Mas depois, o próprio governo federal resolveu deixar de lado, né? Era rodovia, rodovia, rodovia. Então, pare para pensar como as coisas foram, são, e o que nós podemos fazer hoje para tentar mudar. Inclusive, eu quero citar aqui que as ferrovias, há mais de uma década, existem pessoas que buscam pelo retorno das ferrovias. E eu não vejo praticamente nenhum político, por exemplo, esse ano é eleitoral, não é mesmo? Procure um candidato que fale sobre a mudança no setor de transportes, a diversificação. Tenho certeza que esse é um candidato a ser pensado. Exatamente, Everton. Belas e sábias palavras, então. Eu agradeço a sua participação, agradeço também ao Sadi da Casque, lá de Porto Alegre, participou de forma aqui, né, de anexo, né? Ele está conosco, mas está pelo celular aqui. Uma pena, né, o senhor Donald Johan não poder ter participado, né? Mas faremos outras lives, com certeza, e aí sim teremos convidados muito especiais para abrilhantar ainda mais este bate-papo. Certo, Everton? Muito obrigado. Exato. Mais uma coisa, Paulo, eu não posso deixar passar, porque senão fica muito longe. Eu vou falar, então, os dois casos da enchente e do gafanhoto, pode ser? Para encerrar? Pode ser. Faltou o gafanhoto, isso mesmo. Bom, primeiro a gente precisa citar que desde 1940 até 75, o Aeroclube passou por inúmeras enchentes, não é mesmo? Inclusive a de 41, que foi a que ele enfrentou antes mesmo de completar um ano, né? E existem duas versões para a história da enchente de 41. A primeira versão diz que os aviões ficaram dentro da água, porque aquela ali é uma área alagável, tá? E nessa primeira versão diz que depois que a água baixou, os aviões foram limpos e tudo foi salvo, eles funcionaram novamente, porque tinham mecânicos muito bons naquela época, treinados, inclusive pela Varig. E aí, e a segunda versão, então, é que os aviões foram tirados do local, né, e foram salvos. Agora, quem está certo eu ainda não sei, né? Vou ter que pesquisar. Sobre os gafanhotos, Isso. que é outra coisa que também é interessante, então, para fechar, essa onda dos anos 40 aconteceu exatamente quando o Aeroclube, o ACAT, o primeiro, né, estava entrando no seu auge. Estava começando a receber aviões, né, mais que... porque ele ficou vários... 1 ou 2 anos, eu acho, me parece, ou 3 anos, ficou com um avião só treinando pilotos. Depois ele recebeu mais aviões. E aí, então, no final dos anos 40, quando deu a onda de gafanhotos, o Aeroclube foi contratado pelo governo para pulverizar veneno nas lavouras do Vale e de outras regiões do estado. E aí foi pulverizado no Vale, aviões que não estavam preparados para isso. Sim. Então levava, no passageiro levava a carga de veneno e espalhava quando subia lá em cima, né? Abria o saco e espalhava. Então não eram aviõezinhos preparados, eram aviõezinhos comuns. Sim. Que eram usados como pulverizadores assim, improvisados, né? Sim. E esses pilotos, então, naquela época erradicaram os gafanhotos dessa forma, né? Não sei se hoje em dia o governo contrataria aviõezinhos para fazer a mesma coisa, né? Sim. Então tá, Everton. Muito obrigado, então. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Valeu a participação. Um abraço
um abração ao Sadi, que participou do programa, ao Donald, que não conseguiu participar, e nos colocamos à disposição, Everton, se precisar, para estarmos aqui de volta para aprendermos e conhecermos um pouco mais sobre a aviação aqui no Vale. Muito obrigado, Everton. Eu que agradeço, e viva os 80 anos da aviação no Vale do Taquari. Sempre. Forte abraço e voltamos em uma outra oportunidade. Até mais. Até.